Começando aqui a videoaula sobre gestão de informação em banco de dados. Esse trabalho ele foi elaborado por mim, Murilo Lobo Teixeira, e pelo João Pedro Machado. Ele ficou com a parte do desenvolvimento dos slides e pesquisa, e eu fiquei com a finalização dos slides e a apresentação. Basicamente, o banco de dados ele é um conjunto de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou alguma outra coisa. Quando a gente pensa em dados e como gerenciar eles, a gente usa diferentes tipos de informações. E as categorias genéricas que representam uma pessoa, ou um lugar, ou um objeto, eles recebem o nome de entidade, como no exemplo aí a entidade aluno. E cada uma dessas entidades tem características específicas, que recebem o nome de atributos. Que nesse caso aí um aluno pode ter um atributo número, nome, morador, localidade, entre vários outros atributos que podem ser atribuídos a essa entidade aluno. Essas entidades e atributos são agrupados e relacionados entre si no banco de dados. E o banco de dados relacional é o tipo de banco de dados mais comum atualmente. Esse banco de dados organiza seus dados em tabelas bidimensionais, denominadas relações, que possuem colunas e linhas. Como por exemplo, a gente tem aí a tabela bidimensional para a entidade empregado, que ali mostra os seus atributos, como número da empresa, nome da empresa, salário, etc. Um sistema de gestão de banco de dados é um software específico usado para criar, armazenar, organizar e acessar dados a partir de um banco de dados. Algumas operações básicas de um banco de dados relacional é o select, que seleciona um subconjunto das informações que atendem aos requisitos estabelecidos. Tem o protect, que separa em um subconjunto as colunas que permitem a criação de outras tabelas somente com informações requisitadas. E o join, que combina tabelas, oferecendo assim mais informações do que as tabelas de uma forma individual. Os bancos de dados possuem diversos recursos para sua organização, administração e para o seu acesso. As mais importantes são a definição de dados, o dicionário de dados e a linguagem de manipulação de dados. O recurso de definição de dados é para especificar a estrutura do banco de dados, para especificar conteúdos, criando tabelas que definem características dos campos em cada tabela. As informações criadas pela definição de dados costumam ser documentadas no dicionário de dados. Esse dicionário ele armazena as definições dos elementos dos dados e as características, e contempla informações como o uso, o proprietário, a segurança, o nome e etc. Os bancos de dados eles possuem uma linguagem de programação que permite um acréscimo, alteração, exclusão e recuperação de algum recurso de dado, além de comandos que permitem retirar dados para satisfação de algum requisito. A linguagem mais usada hoje é a Structured Query Language, a SQL. E como está na imagem aí, os comandos insert, select, update, delete são os comandos que realizam as funções que eu referi. Os bancos de dados eles dispõem de algumas ferramentas especiais, que são o Data Warehouse e o Data Mining. O Data Warehouse é um banco de dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para os tomadores de decisão da empresa. Ele padroniza e consolida informações vindas de diferentes bancos de dados operacionais. Após capturadas e organizadas em Data Warehouse, os dados ficam disponíveis para análise posteriores. Para futuros acessos são utilizadas diversas ferramentas que consolidam, analisam e acessam esses dados, as chamadas inteligências empresariais. Entre os principais softwares para consultas estão o processamento analítico online, o OLAP, e o Data Mining. O OLAP permite uma análise multidimensional de dados e os dados são vistos de diferentes modos. E o Data Mining fornece percepções de dados corporativos que não podem ser obtidas com o OLAP. Aqui estão as divisões do Data Mining, que são as associações, que são ocorrências ligadas a um único evento, sequência, que são os eventos que estão ligados ao longo do tempo,
classificação, que reconhece modelos descritivos de grupos, aglomeração, que funciona igual a classificação quando ainda não foram definidos os grupos, e prognóstico, que faz uso de valores existentes para prever quais serão os outros valores. E como uma ferramenta muito poderosa, a gente tem a web, que na internet tem muitos bancos de dados que as empresas compartilham para clientes, parceiros, assim, e torna a interação mais fluida, mais dinâmica. Para concluir, então, os bancos de dados eles estão em muita coisa que a gente usa, né? Desde bancos de dados físicos, como arquivos almoxarifados, né, que tem aquele monte de papelada ali é um exemplo de banco de dados. Uma simples lista telefônica que tem ali nomes, números de telefones, endereços, né, que são os atributos de cada pessoa ali que está na lista telefônica. E é um exemplo de banco de dados físico. Só que isso não era uma forma muito eficaz, né, de organizar essas informações. Então foram criados bancos de dados mais modernos e mais organizados, mais padronizados dentro de uma linguagem padronizada, que fez com que isso ficasse muito mais eficaz de se trabalhar, de se manipular esses dados. E hoje em dia existem muitos outros recursos que, como a inteligência artificial, data mining, big data, que sempre trabalham em cima de melhorar o jeito que a gente lida com esses dados, porque conforme a tecnologia vai avançando, é maior ainda a necessidade de você manipular esses dados de forma muito mais rápida, tanto com, sei lá, um HD mais rápido, uma internet mais rápida, para sempre estar fazendo as buscas ali, edições e tal, de uma maneira muito rápida, porque hoje em dia tudo praticamente que a gente faz é trabalhado em cima de dados. E a gestão de banco de dados aí, ela tá aí para isso, para poder criar padrões e criar ferramentas que a gente possa manipular esses dados de uma forma segura e principalmente padronizada, para todo mundo entender, todo mundo se comunicar de uma forma padrão. Esse trabalho foi feito com base no capítulo 5 do livro Loudon, Sistema de Informações Gerenciais, de arquivos do Google e de conhecimentos pessoais.